Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje, como mais um vídeo lá daquelas novidades que eu falei para vocês, né? Que o canal mudou, ele não é mais um canal só de literatura, né? Agora eu trago aqui para vocês vários conteúdos diferentes, né? De conteúdos que eu sinto de trazer aqui. Além de literatura, sim, né? Maquiagem, tarô, música, que eu vou trazer também, enfim, várias coisas, né? E aí eu pensei de conversar com vocês, conversando com uma pessoa sobre enxaqueca, né? A gente estava conversando e ela estava falando, né, da dificuldade dela e tal, e eu pude dar várias dicas, né? Porque eu tive enxaqueca crônica e por muitos anos. Para quem tem enxaqueca sabe o quanto que isso realmente atrapalha a vida, assim, seriamente, né? Não é uma dorzinha de cabeça, né? É algo que realmente te mobiliza e faz com que você não só sofra muito, porque é uma dor horrível, como também você acaba tendo que deixar de fazer várias coisas, você tem que interromper, né, os seus compromissos, os seus planejamentos, muitas vezes de forma súbita, né, porque é algo que acontece ali no dia, então de repente coisas que você já tinha planejado, né, de trabalho, com amigos, com família, enfim, no mesmo dia muitas vezes você tem que desmarcar, né? Tem gente que entende, mas muita gente não entende, né? Porque acha que é só uma dorzinha de cabeça. E aí, conversando com ela foi me falando assim, poxa, que bom, obrigada, né? Assim, você tá me trazendo luz, né? Para algo que realmente é muito ruim, né? Obrigada. E aí eu pensei, poxa, acho que eu posso levar isso pro canal, porque daí esse conteúdo aqui chega para mais gente, né? A minha experiência pode realmente ajudar mais pessoas. Então, estou aqui para falar de enxaqueca crônica. Eu não sou médica, né? Como eu já falei, né? Assim, eu sou psicanalista, né? Eu já trabalhei como maquiadora, né? Enfim, mas médica eu não sou. Eu sou uma pessoa que teve enxaqueca crônica por muitos anos, né? Então, meu relato de experiência própria. Então vou contar para vocês, assim, mais ou menos como é que foi e como que eu consegui não ter mais, né? Que é uma bênção, né? Eu acho que, assim, para quem tem enxaqueca, ouvir de alguém que a pessoa falando, olha, eu não tenho mais isso, é assim, tipo, nossa, como é que você chegou nessa iluminação, né? Assim, caramba, que sorte, que coisa incrível e maravilhosa que aconteceu na sua vida, né? Então, só para quem passa por isso que vai entender, e também acho que qualquer pessoa que tenha doenças crônicas, né? E dores crônicas, enfim. Então, eu comecei a ter enxaqueca na adolescência, ali no final da adolescência. E como eu vou conversar com vocês, a enxaqueca, a causa, né, da enxaqueca crônica são várias, né? São várias, não tem muito como você falar assim, ah, eu mudei isso aqui, essa coisinha aqui, pronto, acabou. Não. Pelo que eu vivi, o que eu pude perceber é que realmente são várias coisas que podem causar enxaqueca. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu não posso apontar para vocês assim, ah, aconteceu determinada coisa naquela época e aí isso fez com que eu passasse a ter enxaqueca, né? Eu sei que uma coisa que realmente é muito ruim é a pílula, né? Tomar a pílula. E eu comecei a tomar a pílula ali no final da minha adolescência e condiz, né? Então, acho que faz todo sentido, que tem a ver. Além de que a adolescência, para mim, não sei para vocês, né? Mas a minha adolescência foi bem, assim, complicadinha.
né, de várias questões emocionais, psicológicas, né? Eu comecei a fazer terapia na adolescência, com 14 anos, antes até de eu ter enxaqueca. E então, assim, questões emocionais também podem, né, ser um fator, também pode ser um fator aí importante. E além de que, claro, né, assim, uma alimentação, né, uma vida que não tem ali uma rotina de fato mais certinha, né, a gente de uns anos para cá, né, que eu acho que todo mundo tem ouvido mais falar sobre a importância, né, da alimentação e tal. Isso é uma coisa que a gente ouvia, assim, né, sei lá, a nossa avó falava alguma coisa assim, mas nem, não era, acho que nem a minha avó ficava falando muito, assim, de comer saudável, sabe, não tinha muito essa coisa, assim, né, então a gente comia o que tinha, né, a gente comia, a gente não tinha muito essa consciência, né, e então então basicamente foi isso que, assim que começou. Eu tive enxaqueca crônica até os meus 32 anos, 30, é que eu não sei assim o número exato, mas 32, 33 anos, né? Já tem aí uns 10 anos que eu não tenho mais. E aí vou contar para vocês o que foi acontecendo, porque na verdade, como é uma coisa que eu fui meio que tateando, né? Foi meio que assim, acho que à medida que o tempo foi passando, as coisas, assim, pequenas coisas foram clareando cada vez mais, sabe? Foi meio que abrindo, assim, como se fossem abrindo horizontes, sabe? Assim. Então, ali por muitos anos eu só realmente sentia muitas dores e vivia essa vida mais limitada, né? Que é isso que acaba acontecendo. E também, assim, ali naquela época de 20 e poucos, né? Dentro dos meus 20 anos, né? Eu bebia, fumava, né? Bebia muito, né? Hoje eu bebo, mas, assim, bebo muito pouquinho, assim. Quando eu bebo sei lá, uma taça de vinho, duas, sabe? Assim, no máximo, entendeu? Uma vez na semana, sabe? Uma coisa bem, bem pouquinha, assim. Tem semana que eu nem bebo nada. Mas nessa fase, assim, dos 20, né, eu bebia muito. A minha geração, eu acho que é uma geração de uma galera que bebia muito nessa idade, assim. Claro que não todos, né, mas era algo muito comum. E óbvio que isso também, né, gerava, né, cigarro, bebida alcoólica, né, isso também fazia mal. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, que quando eu fumava, quando eu bebia, né, quando ficava sem dormir direito, né, fui clareando, fui com o tempo procurando informação, né, chegou uma hora que ali nos meus 32 anos, eu... 30, não, 32 não. Acho que foi com 30, mais ou menos. Eu cheguei aí num neurologista, né, também. Então, e aí a primeira coisa que ele falou pra mim foi: para de tomar pílula, né, assim, para de tomar pílula. E aí na hora eu parei, realmente, assim, isso já me trouxe muita, muita ajuda, muita melhora. Eu achei que esse vídeo ia ficar curto, mas eu acho que não. Eu não vou contar as coisas de uma forma assim muito cronológica, bonitinha, entendeu? Isso aqui é mais um bate-papo, eu não fiz nenhum planejamento de nada, né? Assim, tô aqui conversando como se a gente estivesse conversando aqui de amigos, né? Em algum lugar que a gente estivesse sentado tomando um café, né? Então, assim, foram muitos anos sofrendo e vivendo dessa maneira. E eu nunca fui também, assim, uma pessoa muito, muito louca de comer um monte de bobagens e, sabe, tem gente que fica, né, dias e dias sem dormir direito, virando noite. Eu, assim, eu sempre fui uma pessoa que prezava mais por fazer as coisas de um jeito, assim, com mais conforto, acho que é porque eu já, enfim, já tinha
né, já era da minha personalidade e ao mesmo tempo também eu já tinha ali, né, as minhas dores e talvez isso já influenciasse, assim, né, eu nunca gostei, acho que é porque também sou taurina, né, eu acho que eu sempre preferi ter um certo conforto, assim, onde quer que eu vá, sabe, e eu sinto que isso realmente colabora muito para minha saúde, para o meu bem-estar, entendeu? Assim, você ter vontade de ir no banheiro, e aí você saber que tem um banheirinho perto ali, que tá limpinho, que você pode usar quando você sai, né? Você ir em lugares que você pode sentar confortavelmente, sabe esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é porque, de repente, eu sou taurina mesmo, acho que é por isso que eu sempre gostei mais, assim, de poder dormir confortavelmente numa cama confortável, sabe? Essas coisas assim, sempre para mim essas coisas foram importantes, né? E eu via que eu ficava muito mal, teve, sei lá, acho que uma vez na minha vida que eu virei à noite, né? Era um carnaval, eu tinha 20 e alguma coisa, com galera, né? E, nossa senhora, gente, pra mim isso é impossível, eu não consigo fazer isso, sabe? No dia seguinte, eu acho que eu não era nem eu, assim, sabe? Eu não sei como é que tem gente que consegue. Mas acho que é muito da personalidade também de cada um, né? Mas para mim, realmente, assim, me fazia muito mal. Voltei pra casa, obviamente, cheia de enxaqueca, né? E tinha bebido, enfim, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. A conclusão que eu cheguei, né, com tudo isso, é que quem tem enxaqueca precisa o quê? De rotina. Precisa se cuidar com muito carinho, com muito amor, sabe? Precisa ter atenção com os seus hábitos, com a sua rotina, com o seu dia a dia, sabe? Eu acho que assim é bem essa coisa assim de você ser muito, muito sua própria mãe, sabe? O seu próprio pai, né? Se você for homem. Assim, bem. Eu falei seu próprio pai, mas sua própria mãe também, se você for homem, né? Mas essa coisa assim do cuidado, né? De você realmente prestar atenção em você com amor, entendeu? E você realmente fazer muita questão de viver bem, sabe? Eu acho que quando você lida com uma doença crônica, né? Porque é isso, né? Enxaqueca crônica é uma doença crônica, né? Não é uma dorzinha de cabeça, né? É uma doença crônica, um negócio sério. E fora que, nossa, é uma dor insuportável, né? Então, já baixei o hospital várias vezes, né? Enfim. E então, assim, eu acho que quando você tem algum tipo de dor crônica, assim, né? Algo que, que te faz muito mal, o que eu aprendi é que é meio que a vida te falando assim, olha só, cuida de você, cuida de você, sabe? Com amor, presta atenção em você, né? E assim, eu acho que me ajudou muito a realmente ser alguém que presta atenção, né? Porque eu acho que às vezes a gente vive uma vida tão, tão corrida, né? E que, quer dizer, eu não vivo vida corrida porque eu já mudei muita coisa por conta de tudo isso, né? Inclusive, mas assim, a maioria das pessoas vivem uma vida muito corrida, né? E muito no automático, muito tendo que fazer várias coisas que não gosta, né? Que não sente de fazer, mas se obriga porque acha que tem que, né? E aí come qualquer coisa, e aí come o que dá para comer, e aí também não dá valor para o sono, né? Que é uma outra coisa que também faz muito parte dessa cultura, né? A gente fica até culpado de descansar, é uma coisa horrorosa isso, né? Como é que pode? O descanso ele é fundamental para a gente recarregar as nossas energias, para a gente poder, inclusive, trabalhar bem, né? Para a gente conseguir se relacionar bem, para a gente conseguir estar presente de coração nas coisas, a gente precisa estar descansado, né? Porque senão a gente não está funcionando direito, né? O nosso corpo não está funcionando direito, o nosso cérebro, né? Não funciona direito mesmo, né?
Então, assim, foi toda uma mudança que eu realmente precisei fazer na minha vida para que eu conseguisse me sentir bem, me sentir como uma pessoa normal, entendeu? E a realidade é que é uma mudança de vida para sempre, sabe? Isso não é uma coisa ruim, isso é você tomando a decisão de se cuidar para sempre, né? Assim, de cuidar de você e se amar e se priorizar para sempre, né? Não é vou fazer aqui e aí daqui a pouco eu volto a beber e virar à noite com os meus amigos. Não, é realmente você aprender a se colocar em primeiro lugar, sabe? Entendeu? E então assim, foi isso, assim, com o tempo eu fui vendo que realmente precisava mudar a alimentação. Eu parei a pílula, né, e fui mudando a alimentação, fui passando a comer saudável. Todo mundo sabe, né, comida saudável, comida da avó, né, comida mais caseira, né, você, mesmo na rua, você procurar fazer escolhas melhores, mais saudáveis. Uma coisa que me ajudou muito, muito, assim, foi tirar os ultraprocessados, né? Então, essa parte, né, de hambúrguer, assim, eu sou taurina, como eu falei, né? Então, assim, eu acho que a vida, ela tem que ser prazerosa, sabe? Isso é uma coisa extremamente importante para mim. Meu dia tem que ser gostoso para mim, tem que ser prazeroso, minha vida, né? Então, assim, uma coisa que eu fiz, que eu decidi para mim, é que eu não corto definitivamente nada. Pode até ser que um dia eu faça isso. Só que assim, se antes eu comia, vou dar um exemplo, né? Se antes eu comia hambúrguer, né? Eu, sei lá, todo mês eu ia no shopping, aí eu queria comer McDonald's, né? Sei lá, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, enfim. Acho que era uma vez no mês, mas é porque também, como foi uma estrada, né? Assim, uma coisa, porque na época da faculdade, né, ali com 20 e pouquinho, né, eu comia no McDonald's toda semana, né. Eu tinha uma amiga que a gente, nos intervalos lá, a gente almoçava no McDonald's, né, não todo dia, obviamente, mas toda semana, assim, uma vez na semana, a gente comia no McDonald's, sabe. E aí, com o tempo, foi passando para uma vez no mês, depois foi passando para uma vez a cada 2 meses, enfim, sabe? E além disso, eu comia também hambúrguer que comprava, né, que compra, né, no mercado. Que sabe, essas caixas de hambúrguer assim, né, ultraprocessado, né? E então, assim, comia muita, muita coisa, né? Toda semana no McDonald's, mas em casa também comia hambúrguer, né, e tal. E aí, com o tempo, foi diminuindo, 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 diminuindo. Hoje eu não compro mais esse hambúrguer aqui em casa, né? Eu não tenho comprado nada de ultraprocessado. Procuro olhar a embalagem, né, para ver se não tem aquele monte de nome que a gente não conhece, né? Claro que nada é perfeito, então, assim, alguma coisa vai ter, né, de algum conservante, alguma coisa assim. Eu procuro não fazer nada muito extremo, né? Mas hoje em dia, sei lá, se eu como no McDonald's o quê? Acho que uma vez a cada, não sei. Hoje não tem nem mais uma frequência, entendeu? Assim, acho que eu comi no McDonald's já tem, sei lá, alguns meses, e antes disso acho que já devia ter, sei lá, muitos meses que eu não comi, enfim, sabe? Mas é aquilo que eu tô falando, assim, eu não me proíbo, né? Porque eu acho que uma coisa que causa muita ansiedade é você se proibir, né? Então, assim, eu não me proíbo, mas eu vou, assim, alimentando cada vez mais a minha vontade de me sentir bem, sabe? O quanto que é gostoso, o quanto que é legal. Eu tenho um prazer, assim, muito
que é muito gostoso pra mim, de eu comer coisas que eu sei que me nutrem, sabe? E que são saborosas, né? Também gosto de aprender a fazer aquilo ali ficar saboroso. Então, realmente, assim, eu fico muito feliz de, no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Apesar de que eu não gosto muito de jantar, eu faço um lanchinho, né? Mas assim, de em todas as refeições, eu saber que eu tô comendo coisas saudáveis, sabe? Assim, é um prazer muito especial, assim, pra mim. Eu me sinto muito amada por mim, sabe? E fora que eu acho muito lindo, né? Porque fica tudo mais colorido, sabe? Enfim. Então, mudei muito a alimentação, parei de tomar pílula, exercício físico. Nossa, exercício físico é uma coisa que eu particularmente, eu me sinto muito feliz depois que eu faço exercício, sabe? E eu comecei a fazer exercício com 30 anos. E antes disso eu não gostava, né? Tinha essa coisa assim que é super normal, né? Eu acho que as coisas acontecem na hora certa, enfim, eu acho que a gente não tem que gostar. Eu acho que a gente não é bem assim você gostar de fazer exercício. Tudo bem, você pode gostar de sentir o seu corpo se movimentando. Eu sinto isso, né? Mas eu acho que muitas vezes é você gostar de fazer algo específico, entendeu? Assim, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer musculação, eu gosto de caminhar, eu gosto de... Entende? Assim, não é tanto a coisa do, eu gosto de fazer exercício, né? De repente, eu acho que se você tá aí se debatendo com isso, é realmente, assim, procurar alguma coisa que você realmente goste de fazer, né? E se você não sabe, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu não sei, não tem nada, assim. Então experimenta. Experimenta. O que você acha que, de repente, você estaria disposto a experimentar, sabe? Porque eu acho que tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Acho que essa coisa de você ficar se arrastando todo dia ou quase todo dia pra fazer um negócio que você não gosta, eu acho que ninguém merece, tá? Minha opinião. Acho que com relação a qualquer coisa, se você não gosta de algo, eu acho que você não deveria fazer aquilo ali. Você deveria fazer outra coisa, né? Claro que muitas vezes não dá pra gente sair abandonando tudo assim, né? Dá até vontade, né, de jogar pro alto. Mas eu acho que dá sim pra ir pensando e se planejando e fazendo ali um movimento, mesmo que de desejo, né? Acho que o desejo move, né? A gente desejar alguma coisa, a gente sonhar com alguma coisa, né? Então, assim, só de você falar assim, poxa, não tem nada que eu goste de fazer de exercício, mas, como eu gostaria de que houvesse, de que tem alguma coisa. Nossa, eu acho que, né? Eu acho que quando você se conecta com esse prazer, né, em algo que você deseja, aí eu acho que tudo fica mais fácil de acontecer, entendeu? E porque aí você já tá de peito aberto, né? Eu acho que é muito difícil as coisas se mexerem quando a pessoa tá muito pessimista, muito tipo, não quero, não gosto, sabe? Essa coisa assim, né? Até uma reclamação, né? Mas quando você não sabe, mas você fala assim, poxa, gostaria, né? Assim, eu por muitos anos, eu não comia, não gostava de comer salada, né? E legumes e tal. E eu lembro que eu pensava assim, quando eu via, né, alguém, né, também muitas vezes comendo uma salada e tal, eu olhava e falava assim, nossa, que lindo, sabe? Que lindo esse prato super colorido, né? Assim, eu quero um dia também ser alguém que come essas coisas lindas e que nutrem, né, o corpo e olha, realmente, assim, quanto mais você come bem, mais o seu corpo se sente bem, isso é fato, né? Eu acho que a enxaqueca e qualquer doença crônica e dores crônicas, né, fazem com que você realmente precise prestar atenção no seu corpo. Então você fica mais conectado a ele mesmo e aí você passa a sentir mais o seu corpo, né? Olha que lindo, né? Você se conectar com esse corpo aqui que é seu, né? Que tá te acompanhando aí todos os dias da sua vida, desde que você nasceu até o dia que você vai dar o seu último suspiro. Esse corpinho aí tá contigo, né? Seu amigo,
sabe? E então, assim, mudança de alimentação, exercício físico, muito importante, né? Fazer o sangue circular, você respira mais, né? Oxigena o corpo todo, o cérebro, é maravilhoso, maravilhoso, né? Acho que realmente a gente precisa se mexer mesmo todos os dias, quase todos os dias, né? E tudo melhora, né? Tudo melhora, o humor melhora. Você vê que realmente, assim, quanto mais você faz exercício, menos dor de cabeça você tem, né? Quanto mais você come bem, menos dor de cabeça você tem, né? Quanto mais você dorme bem, essa é outra coisa, nossa, quem tem enxaqueca não tem como você ficar sem descansar direito, sabe? Não tem como, né? Então, realmente assim, falar, não, peraí, deixa eu priorizar meu sono, né? Deixa eu ver quanto tempo eu preciso dormir, né? Eu já falei aqui, eu vou falar de novo, tem um canal que chama Vida Veda, do Matheus Macedo, ele fala de Ayurveda, que foi uma coisa que eu descobri até pouco tempo atrás, eu descobri ano passado, e é maravilhoso, né? Ele ensina, ele é médico, né? Ele ensina ali várias dicas maravilhosas para você viver bem, para você ter saúde, para você ter bem-estar e coisas assim, pequenas coisas que você vai mudando na sua rotina, no seu dia a dia, que estão assim à mão, você não vai gastar dinheiro, não vai fazer nada e vai mudar tudo, sabe? É isso que essa foi inclusive a minha experiência, eu vou contar para vocês, porque eu fui, ao longo dos anos, né, eu fui melhorando a minha alimentação, fui fazendo exercício, parei com a pílula, né, enfim, foi toda uma coisa assim. E aí, eu tive, como eu falei para vocês, né, um despertar espiritual em 2022, e ali eu comecei a meditar, né, que era uma coisa que eu, enfim, achava legal, mas não sentia conexão, né? Eu já fazia muito exercício, já procurava comer bem, mas ainda não tinha cortado todos os ultraprocessados, já tinha cortado bastante coisa, né? É isso que eu tô falando, foi todo um processo, né? Assim, várias coisinhas, várias pequenas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, com calma, sem pressa, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente não ter pressa, a gente ser gentil com a gente, sabe? Porque fazer mudanças de vida, de rotina, são coisas difíceis. Porque imagina, você já está habituado a fazer aquilo ali há décadas, de repente, sabe? Aí você querer se cobrar a fazer um negócio, né, uma mudança brusca, não, é gentil, pequenos passos. A minha dica, inclusive, é você ir sentindo o que é fácil para você fazer. Não é o que você quer fazer, é o que é fácil. O que é fácil? Uma coisa fácil vai levando a outra, entendeu? E aí quando vê, minha filha, você tá sem enxaqueca crônica mais, foi o meu caso, entendeu? Então, aí voltando, né? Aí eu fui, peraí que eu perdi o fio da meada. Tava falando do Ayurveda, né? Aí, enfim, meditação. Meditação é coisa maravilhosa, assim. Por quê? Porque a meditação, ela te ajuda a centrar, né? A gente falando aqui de questões emocionais, né? O quanto que isso afeta, né? A qualidade dos nossos pensamentos, né? Então, a meditação, ela calma a mente, né? E fora que você respira, né? Que é uma coisa que a gente esquece de fazer. A gente está sempre respirando, óbvio, né? Mas a gente respira com uma qualidade muito ruim, né? E, enfim, agora eu lembrei o que eu estava falando antes, né? Do sono. Que o Matheus, por isso que eu lembrei dele, ele fala assim, pensa a quantidade de tempo que você acha que você precisa para descansar. E aí você coloca mais 1 hora. Sabe? Eu acho isso muito legal, porque realmente a gente vive numa sociedade que é muito assim, não, dormir é para os fracos, não é mesmo? Né? Não, é produtividade, né? Assim, e não, né? Não, isso não faz bem. Né? Pelo contrário, faz muito mal você viver
achar que você é uma máquina, né? Que você tem que funcionar como uma máquina. Então, por isso que eu lembrei dele, né? Mas já falando também, já pontuando a Ayurveda, que foi uma coisa também que mudou muito a minha vida, porque apesar de todas essas coisas e mais 20 anos de terapia que eu fiz, né? Eu falei que eu comecei a fazer terapia lá com 14 anos e eu fiz terapia por muitos anos, isso também foi ótimo, né? Você cuidar da sua saúde mental é assim fundamental, você conseguir enxergar os seus padrões, né? Você conseguir dizer os seus sims e os seus nãos, né? Você conseguir mudar e mudando a sua vida, isso acho incrível. Acho importante você encontrar um terapeuta que realmente você goste, que você se sinta realmente à vontade para ser você com ele, que você sinta que tem ali um clima amigável, gostoso, pacífico. Eu que sou psicanalista, né, já atendi aí por mais de 20 anos paciente, eu posso dizer que isso é fundamental, tá? Porque senão vai ficar muito difícil, né, de você falar das suas questões, né, mais íntimas. E acho muito importante também, assim, tomar um pouco de cuidado para não entrar numa análise que chega a ser invasivo para você, né, assim, ficar analisando. Cuidado, né? Mas, enfim, né, num ambiente amoroso, pacífico, amigável, com calma, né, tanto do seu terapeuta quanto da sua parte, as coisas fluem melhor. E, então, meditação, recomendo muitíssimo. E recomendo muito também que você se conecte com a espiritualidade, se você sentir, óbvio, né, não tem como forçar esse tipo de coisa. É algo que tem me feito um bem, assim, sabe? Porque realmente você descobre que existe como viver a vida de uma forma amorosa que eu acredito que a maioria das pessoas nunca nem imaginou que existia, sabe? Então, acho muito importante essa conexão com o todo, com a natureza, né? Acho, assim, para mim fez toda a diferença. O que eu não consegui resolver ali em terapia, com a minha conexão com a espiritualidade, isso está me ajudando, assim, nossa, sabe? Para mim é complemento, entendeu? Então, não é uma coisa ou outra, né? Mas complemento. E aí, o que aconteceu, né? Vou tentar aqui já ir finalizando esse vídeo. Nem sei quanto tempo tem, porque se deixar, meu filho, falo até. Eu, mesmo com todas essas mudanças, todas, o que foi acontecendo? Eu parei de ter aquelas dores horrorosas, né? Porque essa é a palavra. Então, parei de ter aquelas dores lá, né? Com 32 anos, 33 ali, né? Quando eu passei a cuidar mais da alimentação, nada perfeito, tá? Mas passando a cuidar mais da alimentação. Tirei a pílula. Exercício físico, assim, com regularidade. Mais uma vez, nada perfeito. E que mais? Terapia que eu estava fazendo. Tentando lembrar naquela época. E você procurar priorizar o seu descanso. Olha, você viu que eu assim, até a minha voz ficou mais forte. Você priorizar o seu descanso, né? Você priorizar que você realmente precisa se cuidar, né? Descansar e assim ir fazendo essas mudanças aí na sua rotina para que você tenha um dia a dia mais tranquilo, gostoso, confortável para você. Com essas coisas, eu parei de ter aquelas dores horríveis, tá? Ponto. Dito isso, tudo é um processo. O que aconteceu? Ainda não tinha me conectado com a espiritualidade, não tinha descoberto a Ayurveda, não tinha começado a meditar, enfim, tá? Isso tudo que eu tô falando antes dessas coisas, tá? Eu consegui não ter mais aquelas dores horrorosas, tá?
Só que o que aconteceu? Eu continuei tendo dores de cabeça. Eu não ficava mais de cama, eu não baixava mais do hospital, eu não ficava com aquela cabeça pulsante, né, com uma dor horrível, né, que eu tinha essas dores, eu não comentei antes, né, mas eu tinha essas dores toda semana, às vezes, várias vezes por semana, né, era bem ruim. À medida que eu fui fazendo todas aquelas mudanças, eu fui vendo que foi diminuindo até que chegou um momento que eu não tive mais, tá? Uma vez que foi juntando, né? Cada coisa dessas que eu ia descobrindo foi agregando, né? Nesses itens de cuidado, né? Chegou uma hora que eu parei de ter. Só que o que aconteceu? Eu continuei sentindo dores de cabeça. Então não tinha mais aqueles episódios horríveis, mas tinha dores de cabeça, né? E aí eu até cheguei quando eu fui no neurologista, até cheguei a tomar remédio, né? Só que o remédio que ele passou me deu um efeito colateral que eu não gostei, que ele me deprimia. Então eu só tomei por 3 meses e depois eu mesma falei que eu não queria mais tomar aquilo. E aí eu fiquei só com os medicamentos para dor, né? Para crise. E aí depois, quando eu vi que eu não tinha mais enxaqueca, eu também parei de tomar esses remédios para crise. E aí eu fiquei usando, e até hoje eu tomo mais a dipirona, né? Então, eu vou falar então o que foi acontecendo depois, né? Passei a ter então apenas dores de cabeça, não ficava mais de cama, não baixava mais do hospital, mas ainda tinha dores de cabeça. E aí com a meditação, né, conexão espiritual, e aí a questão com a espiritualidade é isso, é que você aprende a se amar, né, eu através muito do tarô, né, até já saiu um vídeo de tarô aqui no canal, a minha relação com a espiritualidade, minha comunicação, né, enfim, vem muito através do tarô, né, cada um tem a sua forma, e eu respeito muito todas as formas, né, de conexão com a espiritualidade. Eu acho que, no final das contas, se a gente estiver falando de amor, eu acho que está todo mundo falando a mesma língua. E então isso realmente para mim foi fundamental. Mas é isso, né? Continuei tendo umas dorezinhas de cabeça. Quando eu descobri o Ayurveda, e aí eu fui fazendo essas pequenas mudanças, né, de horário para dormir, horário para acordar, tirar realmente os ultraprocessados, né? Várias coisas que ele foi falando, né? De questão de telas, né? E, enfim, eu tô aprendendo a Ayurveda porque realmente faz muito sentido para mim. É uma forma mais natural de enxergar o corpo, a saúde, a vida, e, enfim, eu gosto muito. Mas não tô dizendo que você tem que seguir o Ayurveda, né, não é isso que eu tô falando que, assim, de repente vale ouvir ali algumas instruções que são muito simples de mudanças na sua rotina, né, de alimentação, de passar a tomar chá, tirar o café, ou diminuir muito o café. Eu diminuí extremamente o café, assim, muito. Eu bebia 4 xícaras de café todos os dias, por muitos anos. E aí depois que eu fui ouvindo, né, sobre o quanto que o café faz mal, eu fui diminuindo com o tempo, com calma, mais uma vez, né, com o tempo, com calma, com gentileza. E aí passei para 2 xícaras de café. Agora eu não tomo café, né, no período menstrual, nem na TPM, que ajuda muito, né? Isso é um ensinamento do Ayurveda, porque enfim, não vou ficar aqui entrando em Ayurveda, né? Mas ok. Isso, nossa, colaborou muito também, tá ajudando muito. Bebida alcoólica também diminuí muito mais do que antes, né? Se antes eu bebia toda semana, hoje eu não bebo nem mais toda semana, né? Quando bebo é muito pouquinho. Realmente você ter um cuidado maior de fazer a sua comidinha, fazer uma comida simples, não precisa ser uma comida, para ser saudável tem que ser tão incrível
e quanto, sei lá, as comidas que você fazia antes. Não, para ser saudável pode ser simples. E simples significa o quê? Mais rápido, inclusive, né? E super nutritivo. Teu corpo vai ficar assim, felizão, sabe? Vai falar assim, obrigada, graças a Deus que você tá me dando tantos nutrientes, tanta coisa boa, né? Assim, e então realmente, assim, do ano passado para cá, eu aprendendo sobre a Ayurveda também, assim, nossa. Aí eu vi que as dores de cabeça também estão, assim, tipo, diminuindo, sei lá, diminuíram 70%, sabe? Então é isso que eu tô falando, eu ainda tomo, ainda tenho uma dipironazinha aqui na minha bolsa, entendeu? Um Dorflexzinho, minhas dores de cabeça também são muito tensionais, né? Então tem muito a ver com estresse emocional, né? Enfim. Então é aquilo, assim, eu vou cuidar para sempre, né? Vou cuidar para sempre, continuo aprendendo aí a Ayurveda e vou continuar aprendendo tudo que for importante para que eu consiga não ter nada de dor de cabeça um dia na minha vida, a não ser quando, sabe aquelas dorezinhas assim, tô gripado, aí você fica com uma dorzinha de cabeça, né? Mas hoje em dia eu não tenho dor de cabeça, sabe? Nem toda semana, sabe? Assim, às vezes, não, todo mês eu tenho alguma dor de cabeça, mas eu percebo assim que tem muito a ver com algum estresse, sabe? E aí também é isso, a gente tem que ir fazendo mudanças práticas na nossa vida com relação aos nossos relacionamentos, né? Com relação à forma como a gente trabalha, não é só alimentação, exercício, né? Meditação, tarará, não, né? Você tem que realmente falar assim, cara, preciso ser feliz nessa vida. É isso. Preciso ser feliz nessa vida. Não tem outro caminho. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer boas escolhas para mim. E é isso que vai ser. E eu me sinto muito feliz de ser alguém que faz essa escolha, né? E hoje eu olho e falo, caramba, realmente assim, foi muito sofrido lidar com tudo isso. Mas eu não saberia tudo que eu sei hoje. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. Eu não teria aprendido tanto sobre me amar e me priorizar se eu não tivesse vivido isso, né? Então, por mais que as coisas sejam difíceis, aquilo ali tem um propósito, sabe? Entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu falei tudo. Eu espero ter ajudado, né? Que tenha trazido alguma luz aí para vocês. Eu não sei quanto tempo ficou o vídeo, mas mesmo se tiver ficado longo, eu acho que vale a pena. Eu acho que para quem tá passando por tanta dor, né? Eu acho que vale a pena sentar e assistir um vídeo mais longo e de repente aprender alguma coisa bacana aí que vai ajudar a você ter mais qualidade de vida, né? Mais bem-estar. Que é isso que, na verdade, no final das contas, o que todo mundo busca, né? Se sentir bem. E todo mundo tem direito de se sentir bem, sabe? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu, de coração, eu espero que ajude muitas pessoas. E isso tudo que eu compartilhei realmente foi uma jornada, né? Assim, foi uma jornada, né? E eu continuo aqui, às vezes eu tenho uma dorzinha de cabeça, né? Quando eu fico tensa com alguma coisa, mas eu tomo um remedinho, passa, né? Ou então muitas vezes eu nem preciso tomar remédio, cara, isso nossa. Hoje eu vejo que eu consigo até, assim, às vezes sentir uma dorzinha de cabeça e ver que ela passa sozinha, né? Basta eu, sei lá, se eu me esquentar, comer uma comidinha mais saudável, descansar, me afastar do que tá me estressando, sabe? E, enfim, realmente é libertador, sabe? Saúde é liberdade, né? Então, é isso. Eu tô pensando aqui se tem mais alguma coisa pra falar, mas eu acho que não, acho que é isso mesmo. Então, um beijinho pra vocês. Eu desejo que
você fique bem, que você consiga se curar desse negócio, né? Você tem toda a capacidade de ficar bem, acredita nisso, porque é verdade, sabe? É porque realmente a gente não aprende a se cuidar nessa vida, né? A gente não. Enfim, eu acho que isso é um negócio que tinha que ter nas escolas, sabe? Assim, como se cuidar, como cuidar do seu corpo, sabe? Como cuidar da sua mente, né? Como, enfim, um dia, quem sabe, né? Porque também os seres humanos também estão progredindo, né? E com o tempo, né? E não cabe a gente também ter pressa, né? Mas quem tem enxaqueca, eu entendo ter um pouquinho de pressa, né? Então aqui as dicas para vocês, tá? Um beijinho, fiquem bem, você vai ficar bem, acredita, coloca essas coisas em prática e depois me conta aqui também nos comentários quem passa por isso, se tem mais alguma outra dica, né? Acho que é muito legal, assim, todo mundo que tiver feito alguma coisa que ajudou, nossa, nem que tenha ajudado um pouco, sabe? Não precisa ter resolvido necessariamente, mas ajudou um pouco, já compartilha, porque é isso, né? Meio que uma bola de neve de várias coisas que ajudam a gente a se sentir bem, sabe? A gente quer mais aqui. Essa bola de neve fique maior ainda, mais gigante, maravilhosa, e que a gente viva dentro dela e se sinta bem para sempre. É isso, um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.